E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar um pouco sobre desempenho no desenvolvimento de forma geral, né? Como otimizar o seu sistema que está uma carroça ou um ponto crítico da aplicação, aquele memory leak que não te deixa dormir. Então vamos falar de tudo isso e muito mais após as apresentações. Estou aqui também ao lado de Luiz Santos. E aí, Luiz? E aí, tranquilo, Chagas? Tudo bom? Bom estar de volta aqui. Tô aqui tranquilo, do lado... não, tô com calor. Tá pegando, mas tem um cara que tá roubando o calor aqui, que a gente começou a falar sobre o calor, e ele falou que tem uma mata pegando fogo do lado dele, só para poder ganhar a discussão, né? É o Pedro, que é a pessoa que brilha o olho quando fala de desempenho. Pedro Mexerica. Pedro não, Mexerica, por favor, Mexerica. Vamos utilizar o nome correto do companheiro. E aí, pessoal, tô aqui com o Luiz Chagas, realmente, tá, tem a mata do castelo aqui pegando fogo. Tô aqui junto também com o Romeu Lotti, não sei se pronunciei corretamente, mas me corrija. Isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Romeu, eu sou arquiteto de software no DTI, já tenho uns bons anos aí de casa, tenho trabalhado com várias aplicações, algumas mais performáticas, outras menos. Espero poder contribuir para a discussão aí na nossa conversa. E com a gente também tem o Filipão, que vocês já conhecem. Se apresenta aí, Filipão. Tudo bem, galera? Sou o Filipão. É um prazer voltar a gravar com vocês aí o Entre Chaves. Né? Gravei uns dos primeiros episódios aí. E vai ser um prazer falar desse tema aí que é tão interessante. Vamos ver se eu consigo me conter aqui de citar exemplos aí do produto mais magnífico já construído, carro conectado. Então, como de praxe, vamos começar do começo, né? Por que é importante a gente falar de performance, né? Por que a gente tem que dar essa atenção? Porque no passado, né, quando a gente programava com pouca memória, pouca CPU, usando C, a gente realmente economizava bits. Mas hoje em dia que esses recursos são vastos e abundantes, por que a gente tem que se preocupar com esse tema? Eu acho que o desempenho ele tem que ser uma preocupação constante da aplicação, porque o desempenho ele está direcionado, ele está relacionado diretamente com o valor que aquela aplicação pode gerar, né? Não foi uma vez só que eu desisti de alguma coisa porque simplesmente não carregou um site, ou que eu tive algum problema, que alguma coisa que eu esperava que acontecesse na tela demorou demais, eu deixei para depois, acabei, por exemplo, não comprando, né? Que falando de consumo direto, que é um dos principais motivos para a busca de desempenho, né? Mas pode afetar em produtividade de um sistema interno, produtividade de funcionários que ficam esperando horas um relatório, ou que abrem uma tela e vão tomar um café e passar horas no café porque sabem que não carrega, que não funciona aquilo. E eu acho que antes de falar de desempenho, né, quando a gente toca nesse tema, é importante preocupar bastante com a visão de produto, né? Assim, se você não entende o seu sistema, não entende para que ele serve, o que seu usuário espera, né, na experiência que ele está tendo junto do seu sistema, não faz sentido você ficar tentando apertar um parafuso ou outro, melhorar uma performance de uma funcionalidade ou outra, sendo que você não sabe o que o usuário está esperando daquilo, né? Você entender né, quem é a pessoa que está usando o seu sistema, né, para que ele vai servir, qual que é o valor que ele está gerando, para saber se vale a pena você despender de um esforço. E claro, né, que todo performance, o aumento de performance gera um aumento de custo. Isso é uma relação direta e não tenha dúvida disso. Então, vale a pena você ter um custo maior para aumentar a performance em um ponto ou outro, né, contra o valor que você está gerando com aquela funcionalidade. Então, tudo isso eu acho que vem antes da gente começar a falar da performance em si. Então, é importante fazer essas análises, entender se o sistema vai ser usado internamente na empresa, por exemplo, por colaboradores, vai ser exposto para o público em geral, né, qual que é o volume de acessos que ele vai ter. Tudo isso acho que é um trabalho que vem antes e precisa ser entendido, e você tem que preocupar com isso antes de começar a desenvolver seu sistema. Não adianta depois que já está pronto você
ficar lá tentando resolver performance em produção, né, que muitas das vezes é o que acontece, mas a gente conseguir ter uma estimativa disso antes, ou pelo menos o que você deseja em relação à performance antes de começar a desenvolver o sistema. E é mais barato, olha. Esse é um ponto importante, porque essas definições, né, de público, de tempo-alvo que você quer que seu sistema funcione, isso impacta também diretamente no desenho do software como um todo, né? No todo o planejamento arquitetural do software para alcançar esse resultado. Eu só discordo um pouquinho que o Romulo colocou aí, que é um aumento de gasto para ter um aumento de performance. Não necessariamente. Às vezes pode ser até um aumento de gasto indireto. Por exemplo, eu vou ter que ter um profissional um pouco mais experiente, um pouco mais sênior para poder trabalhar naquele código, mas não implica diretamente em ter que aumentar a máquina ou o CPU. Só um contra-argumento aí. Foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Assim, claro que né, você vai ter custos indiretos. Não necessariamente o custo que eu estou falando é o custo de máquina, de infraestrutura. Pode ser que para você desenhar uma solução melhor, você vai precisar de um expertise maior, e isso, claro, custa. Ou mais tempo, às vezes, né? E isso é interessante quando a gente até fala sobre o que diferencia um profissional, o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, né? E normalmente é muito dúbio mesmo como fazer essa diferenciação, mas eu acredito que esse tema é um tema em que a gente consegue fazer essa distinção melhor, porque ele exige um aprofundamento de alguns conhecimentos específicos das tecnologias para você conseguir escrever um código realmente performático, né? Então, vou dar um exemplo aí, por exemplo, do C#. Se você tem que conhecer bem como que funciona o ciclo do Garbage Collector, né? Que ele tem as diferentes gerações do 0, 1 e 2, e como que cada um desses espaços são alocados na memória, porque é diferente. Então, ter esse tipo de conhecimento, ele vai te auxiliar a escrever um código melhor, e normalmente ele vem com mais experiência, com um aprofundamento melhor, com uma senioridade maior, né? A injeção de dependência também é importante. Às vezes a gente injeta uma classe de forma errada e isso pode causar dores de cabeça. Sim, enquanto vocês falavam aí, eu fiquei prestando atenção no ponto que o Romulo colocou. Eu concordo com o contraponto que você fez, Chagas, mas o que o Romulo colocou eu acho que é muito importante, né? Apesar da gente sempre ter aí a divisão, né, de pensamento, se a gente já parte um produto otimizando-o ao máximo, ou se a gente usa o famoso late optimization, né, que é ter o produto primeiro funcionando para a gente otimizar e apertar os parafusos posteriormente. O fato é que, para mim, na minha visão, é uma balança entre essas duas coisas, né? Até porque, se a gente, obviamente, já tentar fazer o sistema no seu estado da arte, de performance, logo de início, talvez pelo desconhecimento que a gente tem em relação a como aquele produto vai ser utilizado na realidade, né? Por mais que a gente faça realmente um processo de discovery, conheça os nossos clientes, a gente pode estar mirando, talvez, alguns indicadores em excesso. Então, eu acredito que existe uma balança legal aí entre começar o sistema já orientado à performance, conhecendo, né, as condições. Acho que isso é importante. Aqui na DTI a gente tem até um checklist que a gente busca entender melhor sobre as condições não funcionais do produto antes de começar a construir o produto, porque isso vai, obviamente, fazer diferença na arquitetura, mas a gente tem que começar gradativamente também, eu acredito, esse processo de otimização e busca de performance. Concordando com o que você colocou, porque ainda tem um outro ponto, né? O código extremamente performático, ele vai, muitas vezes, quase sempre, na contramão do código limpo. Em algumas situações, sim, concordo. E a gente sempre tenta buscar o código limpo primeiro, né? Então, um código legível, entendível, ainda que abrindo mão um pouco de desempenho. Sim. Por quê? Porque traz manutenção melhor, porque vai trazer uma compreensão do código mais fácil, profissionais vão conseguir trabalhar com ele com mais agilidade. Então, os benefícios de um código limpo, colocado na balança com um código que aumenta só uns milissegundos, mas é extremamente ilegível, você vai preferir o código limpo na maior parte das situações. É quase como se a gente fizesse aquela avaliação do código mais num nível mais alto possível versus otimização até de kernel, que realmente demanda uma experiência muito grande.
E aí me lembrou, Chagas, na hora que você falou sobre o profissional que provavelmente vai ter maior traquejo aí de construir um código mais otimizado ou de otimizar um código que não está performático, quando a gente não pode deixar de falar de complexidade computacional, né? Recente agora, um amigo meu estava fazendo o processo seletivo do Facebook e existe uma parte do processo em que o assunto tratado é somente complexidade de código, né? Você consegue resolver este problema aqui com código de complexidade menor do que log n log de n, você não pode usar um algoritmo que é quadrático, que é exponencial. Então, eu fiquei pensando, né? Eu falei, pô, isso aí é uma coisa que não é qualquer profissional realmente que consegue ter esse nível de preocupação com o código, que fiquei pensando, é qualquer produto que tem que ter esse nível de preocupação? Vocês falaram no início. Hoje em dia a gente tem praticamente recurso infinito, né? Quando a gente pensa em nuvem, nós não temos mais aquela situação em que as máquinas a gente precisa ficar contando bit, mas aí quando você analisa uma solução global, onde o N aí do problema pode estar na ordem de bilhões ou centenas de bilhões de processamento, de ciclos de processamento ou de informações a serem processadas, a gente já realmente tem que começar a pensar em sintonizar a aplicação nesse nível, sim, de preocupar com a complexidade do algoritmo, né? E aí me lembrou de uma estatística que, desculpa, eu não vou lembrar onde eu li, mas ela pontuava algumas comparações em relação à capacidade da máquina e a complexidade do algoritmo, dependendo do tamanho do problema. Aí era mais ou menos coisa do tipo, se a gente tem uma máquina que a capacidade de processamento é do nível de teraflop, onde flop é uma operação por segundo, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um problema em que a solução fosse dada na ordem de n, a solução para um problema com processamento em teraflop, ela é instantânea. Se a gente for para uma solução log de n, né, também instantânea. Mas se ela for para uma solução quadrática exponencial, ela já começa a demorar segundos ou minutos. E se a gente for descendo a capacidade de processamento da máquina, em vez de 1 teraflop, a gente jogar para gigaflop ou megaflop, se a gente tiver uma solução quadrática, ela sai de minutos e vai para horas. Se a gente tiver uma máquina menos potente, ela vai talvez para semanas de processamento. Então, quando a gente começa a olhar o tamanho do problema que a gente tem e a capacidade de processamento da máquina, que aí mesmo com o que o Romeu falou, né, a gente tentar projetar anteriormente o sizing, né, do nosso parque de equipamento, nem sempre isso é possível e às vezes o financeiro pode ser um limite, né, um limitador. Então, quando a gente está com produtos, igual eu comentei, né, exemplo do Facebook, que é global e que utiliza esses problemas de um tamanho monumental, é inexorável mesmo a necessidade de se preocupar com isso, de ter desenvolvedores que aí optem por não construir um software com tamanha legibilidade, mas que construi ali porções do código que estejam altamente performáticas, preocupando mesmo com esse um aperto, a sintonia fina do parafuso, né? Quando você puxou esse assunto aí da escolha, né, de Sofia, que a gente tem que fazer entre o código mais limpo e um código mais performático. Isso me lembrou muito um projeto que eu trabalhei na DTI para um cliente da área financeira, e nesse projeto a gente precisou fazer uma integração com processadores de pagamentos de cartão, e essa resposta dessa integração, ela necessariamente precisava acontecer em 2 segundos, porque se esse processamento não fosse feito em 2 segundos, ele era estornado, né? Eles chamavam lá ele era desfeito, né? Era uma operação de desfazimento. E assim, muitas das vezes a gente formou um time muito bom, cara. Eram só pessoas assim, com experiência muito legal e um time bem forte. E muitas das vezes esse próprio time ele teve que fazer escolhas, sabe? Tipo assim, cara, esse código ele vai precisar, às vezes, até desrespeitar uma regra do Sonar, porque, né, eu vou precisar priorizar uma outra forma